Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Conversa com Luana Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre história e geografia. Sim, história e geografia. Nós vamos falar sobre a história da nossa capital. Estou com um convidado muito especial que eu conheci há alguns anos, ele tem um livro publicado que fala sobre a história do estado do Tocantins e tem um livro publicado que fala sobre a nossa história de Palmas. Ele é geógrafo e historiador, pós-graduado em História. Júnior, é um prazer falar com você, contar um pouco da história da nossa capital, de como tudo começou. Você que é um conhecedor, um grande e um exímio conhecedor da história do estado do Tocantins. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Que alegria tê-lo aqui, viu? E deu um pouco de trabalho, Júnior. O povo estava te escondendo. Eu tinha perdido um pouco de contato com você, um pouquinho, mas graças a Deus eu te achei. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui compartilhando com você que é esse projeto maravilhoso, que seu público fiel, um público que tem dado o maior respaldo para você. Eu tenho acompanhado nas redes sociais e estou amando o seu projeto. Obrigada, e que bom que está aqui. Conta um pouco da sua história. Começou como professor de geografia e depois se especializou em história, não é isso? Então, eu tenho graduação em geografia, licenciado e bacharel pela antiga Unitins, porque hoje lá é o UFT, né, em Porto, por isso que eu falo antiga Unitins. Depois fiz pós em história regional, fiz mestrado em geografia e fiz direito e fiz graduação em direito, né, para melhorar mais ainda a geografia e história. Fui estudar direito, apesar que poucos sabem que eu sou formado em direito também. Mas assim, a minha relação com Palma é uma relação muito forte, porque eu cheguei aqui em 1990, e já comecei assim com esse desejo de escrever, de coletar. Você veio de onde, Júnior? Então, minha história é longa. Eu sou nordestino, sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Tive uma passagem rápida em Manaus, que eu morava com minha irmã, fui morar com a irmã lá em Manaus, na Zona Franca. E de Manaus eu vim para cá. Nós lemos o Palmas e acreditamos, e chegamos aqui em 90. E aqui fomos comer poeira, esses cabelos amarelos aqui, foi de tanta poeira que eu comi. E aqui eu me apaixonei, aqui eu me casei, aqui eu construí minha família, aqui eu graduei, aqui eu me especializei, aqui eu Teve filhos? Teve filho e Quantos trabalho. filhos, Júnior? Eu tenho 3 filhos. Um chama Palmas, outro Tocantins. Não, eu tenho uma moça de 30 anos, a Maria Eugênia, tenho o Júlio Gabriel, 22, faz medicina, e tenho o Davi Lisboa, que tem 16 anos. Meu futuro engenheiro astrônomo, de aeronáutica, tem a Ipuíta. Então, Ita é para os grandes. É uma das instituições mais difíceis de passar no Brasil. Mas sendo seu filho, vai passar. O fruto não cai longe do pé, não. Então, quando falo da minha pessoa, fico às vezes até sem jeito, porque eu gosto de falar desses filhos que eu tenho, que são meus livros. Eu tenho mais de 20 publicações, já fiz livro de alguns outros municípios, como Barrolândia, eu fiz livro de Tucuruí, agora Conceição do Tocantins, eu escrevi a história lá de Conceição. E o carro-chefe meu, do outro sobre o Cerrado, e o carro-chefe é o Tocantins e o de Palmas. O de Palmas é um filho assim, que surgiu por causa do Tocantins, as pessoas começaram a cobrar, né? Então, existem muitos livros que falam de história no estado, tem muitos autores na universidade, muitas pessoas que pesquisaram. Eu tive o prazer de conhecer bastante o Otávio Barros, que já nos deixou, já partiu. Ele era muito amigo do meu pai. Eu estudei na faculdade com o livro do Otávio Barros e com o seu livro. O professor, na época, eu não lembro se era o Odair Giraldin que indicou o seu livro ou se foi o João Nunes. Teve algum professor lá que foi aí que eu conheci seu livro. Estava começando, né? Meu livro ainda não era tão bem aceito no mundo acadêmico. Porque meu livro, no início, Luana... Mas quase não tinha nem material sobre o Estado também, verdade, né, Júnior? Quando você começou. Tem quantos anos isso aí? Eu tenho 22 anos que eu escrevo, né? É isso aí, eu sou dessa época. Quase, agora, porque meu livro, no início, eles não foram bem aceitos no mundo acadêmico, porque eles não entendiam qual era o espírito do meu livro. Não era um livro acadêmico, aquele livro que tem citações, com aquela leitura
rebuscada, não. É um livro didático para as pessoas chegar, bater o olho e conhecer o beabá, conhecer o simples, conhecer sobre a história, a geografia. Aí quem vai se aprofundar, vai lá no Adair Geraldino, vai lá no Otávio também, vai a Kátia, dependendo da temática, né? Vai para livros acadêmicos e estudar, né? Se for unidade de conservação, se for patrimônio, se for história, se for geografia, lá o pessoal de Porto tem muito material publicado lá no mestrado, professor Eliseu, professor Roberto, professora Abalsan e muita galera muito boa lá em Porto que produz, mas assim, são acadêmicos. Então, o espírito do meu livro sempre foi assim, didático, porque o meu universo era sala de aula para ensino fundamental, ensino médio. Então, eu tenho essa linguagem para eles. E aí também começou a surgir os concursos, e aí a gente foi utilizando. Uma exigência que temos nos concursos hoje é ter a história do Tocantins, né? Isso. Que é um dos requisitos, que é o mínimo que a gente faz, né? Porque uma população que se pretenda valorizada, respeita a sua cultura, seus costumes e seus valores. Na verdade, essa tradição, alguns estados até têm, e aqui que foi implantada pelo nosso eterno governador Siqueira Campos, né? No primeiro concurso, ele deu 1990, ele deu 30 pontos de pioneirismo para quem fez esse concurso. E o Supremo derrubou esse concurso, porque não pode diferenciar um tocantinense de um piauiense, de um maranhense. Então, quem morava aqui ganhou 30 pontos. Então, esse concurso acabou caindo de 90. E aí o Siqueira falou, já que eu não posso dar 30 pontos, eu vou cobrar 60% das provas sobre o Tocantins. E na época do Siqueira tinha as provas das bolinhas. Eu passei mesmo em uma que foi 700 bolinhas, para marcar 700 bolinhas. Foi conhecido, concurso das bolinhas. Então ele cobrava muito Tocantins. E aí andou caindo, diminuindo, mas ultimamente foi regulamentado uma lei, né? O professor João Diel colocou lá na Assembleia uma lei regulamentando isso, porque o Goiás já estava regulamentado já isso. Porque, como você falou, é muito importante para o servidor conhecer a história, a geografia, se localizar, conhecer a nossa riqueza. O Tocantins é rico demais, é lindo. Você conhece bem que você andou como deputada, andou esse estado. Todo, conheço cada palmo de chão, Júnior. E apresentei essa lei para ser obrigado nos concursos públicos e ela ficou dormindo nas comissões e passa de um ano para o outro, você tem que apresentar novamente. E aí, como ela não tinha sido aprovada no ano anterior, o professor Júnior Gel veio e apresentou a lei. Eu já tinha apresentado essa lei lá na Casa de Leis. Então, que é muito importante valorizar a história do estado do Tocantins. A história e as pessoas, né? Seu pai é um baluarte quando fala sobre a história moderna, a história recente. Nós não podemos deixar de falar de algumas figuras como o Feliciano, como o Otávio Barros, como o João Ribeiro, como o Siqueira, como empresários também, pessoas que vieram, né, para cá. Desbravadores, empreendedores. Né? Então, assim, Palmas foi o celeiro disso, né? Nós acompanhamos muito isso. Você chegou no início de Palmas, né, Júnior? Então, conta um pouco da história da nossa capital pra gente. Então, esses dias eu falei que cada vez que eu vou contar um pouco da história de Palmas, passa um filme na minha cabeça. E às vezes eu não imagino, Luana, que passou tão rápido. Nós já temos uma cidade com ar de metrópole, que é Palmas. Aquela cidade da poeira, da lama, ou poeira ou lama, dependendo da época, sem água encanada, sem energia. A gente morando debaixo de um pé de piqui e só com alegria, né? Porque tudo era motivo de alegria. A Praia da Graciosa. Praia da Graciosa, o Canela, o Pratinha. Canela, o Pratinha. E ali a gente foi desbravando a Casa Sussuapara, que o nome Sussuapara, que fica ali do Parque Cezamar. No Parque Cezamar. O nome Sussuapara foi o nome, eu sempre falo, erroneamente, que nós pioneiros erramos, porque o nome daquele córrego é Brejo Comprido. E ali era a sede da prefeitura, onde fica no Cezamar, chama Casa Sussuapara. E outro dia até o Batista Pereira, num evento, falou, mas você não sei por que a Casa Sussuapara aqui é Fazenda Triângulo. Aí eu expliquei para ele, porque convencionou. Todo mundo só chamava, vamos lá na Casa Sussuapara, porque nós não sabíamos o nome daquele córrego, né? O córrego Sussuapara é esse que passa aqui hoje.
interligando as Arno, interligando a PPI ali, né, atrás da Praça dos E o Povos Brejo Indígenas. Comprido é o que passa nos Aurenices. Não, o Brejo Comprido é do César Mar. É o do César Mar. E a gente achava que era o Sussuapara, por isso que nós convencionamos chamar aquela casa Sussuapara, erroneamente. Então a casa ficou chamada de Casa Sussuapara. Aquele dos Aurenices é o Machado. É o Machado. Machado, né, que está praticamente extinto já, praticamente. Então a gente viu todos esses acontecimentos e tinha um livro sobre o Estado e os alunos, as pessoas pediam muito. Professor, faz um livro sobre Palmas, um livro sobre Palmas. Por que Taquarussu entrou na história? Como é que é essa história? O que nós temos de importante? Qual é o nome dos rios, dos córregos? E aí a gente organizou, já estamos na 3ª edição, Luana, nesse livro aqui, ó. Palmas, sua história, trajetória e conquista. Até o nome é diferenciado, não é assim, História e Geografia de Palmas. É Palmas, sua história, trajetória e conquista. Porque Palmas é uma cidade de conquistas. É isso aí. Tudo aqui é conquistas. Tudo é conquista, tudo é progresso, é para os desbravadores, para as pessoas que sonharam, acreditaram e cresceram, colheram os frutos, né? Quem acreditou, quem veio no início, como você falou, no tempo do pó, da poeira, do calorzão bravo, colheu os frutos, não é isso? E a gente estava... Eu lembro quando a gente falou do Canela, do Pratinha. Eu lembro quando a usina foi aberta às compotas e quando fez o lago. E lembro de como era antes, mas nem todo mundo tem essa lembrança, né? Verdade. E Palmas é uma cidade que todo ano ela aumenta em torno de 40 a 60 mil habitantes. Então as pessoas... elas não conheceram isso aí. A gente vê nas aulas de cursinhos, hoje Palmas tem 311 pelo IBGE, o último censo deu 311 mil. Eu até acredito que tem um pouquinho mais, mas... Já teremos segundo turno nessa eleição, porque já tem população de eleitores o suficiente. Isso. E eu até acredito um pouquinho mais. Então você imagine 311 mil, dado oficial do último censo, 2022. É uma cidade que cresce. Hoje é a 2ª maior capital em crescimento. Nós só estamos perdendo para Boa Vista, porque Boa Vista teve a invasão dos venezuelanos. Nós crescemos 33% de 2010 para 2012. 33%, praticamente, quase 3% ao ano. Você imagine aí o crescimento. Enquanto que Boa Vista cresceu 45%, mas lá teve o fenômeno dos venezuelanos, que invadiram, né? A invasão dos venezuelanos. Então, Palmas, tirando esse fenômeno, que foi um fenômeno diferenciado lá de Boa Vista, Palmas é a que mais cresce, tirando isso, né? Somos a 2ª oficialmente. Então, assim, as pessoas não conhecem a história, não sabem o porquê, e aí a gente relata de uma forma bem didática, bem simples, né? Para que as pessoas que vivenciaram tenham a oportunidade de ler e reviver, passar o filme na cabeça, que as pessoas que... Os pioneiros, lá no grupo dos pioneiros, que eu faço parte lá da Associação dos Pioneiros, a gente está lá no grupo, quando a gente fala alguma coisa, eles falam, olha, a gente... Eu tenho o título, viu, João, de pioneira. Afinal, faço parte dessa história, né? Sim, você é pioneira, com certeza. E não só pioneira, desbravadora e contribuiu também. É isso aí. Com grandes contribuições. Não podemos negar. Eu acompanhei muitas contribuições tuas lá na Assembleia, participei diretamente e indiretamente de vários debates, várias leis. E seu trabalho com a cultura foi muito forte. Sim. Né? A Academia de Letra mesmo, palmense, né? Você teve um trabalho, uma parceria com a Academia Palmense, Sim. que eu faço parte lá da Palmense. Mas é isso, a gente falar a gente sente muita vontade, né, falar com você, Luana, porque a gente está aqui desde o início. Conta pra gente como começou aqui essa história dessa capital, o início, como é que se projetou, com a divisão do Estado, com a autonomia do Estado, né, a capital provisória. Nós tivemos a capital provisória e aí iniciou a nossa capital Palmas. Bem rapidamente eu descrevo através de etapa. A primeira etapa foi procurar um local para construir. E o Siqueira escolhe aqui a área do Canela, tem 3 fatores, na margem direita, no centro e numa paisagem linda, uma serra e o futuro lago.
depois ele vai desapropriar essas terras, depois ele vai contratar o Grupo 4 para desenhar, depois ele vai definir o nome, esse nome maravilhoso que foi assim estupendo, a ideia assim de gente, Palmas, que se fosse Tocantins, como se pensou, ou Tocantinha, não seria tão gostoso igual Palmas, né? Porque Tocantins ia mudar o nome do município lá de Tocantins para poder ter aqui ser Tocantins, o feminino de Tocantins. Então, nessa ideia estupenda dele de homenagear São João da Palmas, a Paraná, e homenagear as Palmeiras, Palmas. Depois ele marca um episódio chamado Lançamento da Pedra Fundamental, no dia 20 de maio, onde tem aquela cruz. E aí todo mundo chama ele de louco, de maluco, né? Maluco. Que ele diz ainda para a imprensa, para o mundo todo, aqui vai ser construída uma capital, o futuro lago. Aí os caras, que lago? Não tem um rio, o homem já está vendo um lago. Né? É olha, isso mesmo. Olha a visão do cara. Não, mas eu vou construir um lago. O maior visionário. Vou construir um lago. Aí depois ele cria Palmas, meio atropelado, errada a lei número 70, não podia nomear um prefeito, a Assembleia não podia ser vereador, fazer o papel de vereador. Ele vai lá em Taquarussu, traz Taquarussu, né? Entra com uma solução, empresta o território, a estrutura política de Taquarussu, para que Palmas existisse. Tudo isso a gente conta de uma forma bem didática, bem devagar e detalhada. Aí vem a emenda constitucional da Constituição que muda, a número 1, que muda a capital lá de Miracema, né, para cá. Quando foi escolhido Miracema, ele já pensava aqui, né, deixou Araguaína, sua terra querida, zangada. Deixou. Zangada, o povo muito ficou valente, Araguaína. O povo ficou bravo. Eu me recordo. Porto Nacional mais ainda, e Gurupi, mais ou menos, que Gurupi, João Cruz quis fazer uma desperta, quis pedir a sede da UFT, da Universidade Federal, a futura Universidade Federal, que a gente não sabia se ia chamar UFT ainda, né? Porque a gente lembra que a gente ficava falando, como é que vai ser o nome da Universidade Federal? O UFTINS, porque tudo aqui era TIN, né? Tins, tudo Jussetins e Tertins, Casetins, Naturatins, Ruraltins, tudo Tins. Dertins, tudo era Tins. E a gente ficava perguntando como vai ser a universidade. Vai ser o FETINS, Universidade Federal do Tocantins, Tins. Mas Araguaína naquela época ficou muito bravo, mas se o Siqueira não tivesse botado em Miracema, tinha ficado muito difícil também. Então foi assim uma jogada... de mestre, nós temos que reconhecer. Tudo foi pensado. Tudo foi pensado estrategicamente. Ele já pensava isso antes de criar o Estado. Ele já pensava. Projeto tem que se pensar grande e eu admiro muito nesse ponto o Siqueira, nessa parte aí de estratégico, de ter pensado. Aí vem as coisas também atropeladas, porque todo projeto tem os atropelos, veio os Taquaral, os Aurenices, que a população começou a vir, não estava no projeto. Ninguém está falando mal do Taquaral, do Aurenice, estamos dizendo assim, que não estava no projeto ser daquela forma, a região sul. Mas era muita gente, começou a abrir loteamento, os Aureni 1, 2, 3 para jogar o pessoal, porque não tinha lugar, Aureni 1, 2, 3, 4, Morada do Sol, Santa Fé, Bela Vista, toda aquela região, porque as pessoas pensam que Taquaral é toda aquela região, mas não é. Taquaral é só o centro, só a Avenida Tocantins. É o loteamento número 1. Loteamento número 1 chama-se Taquaralto, que é em torno da Avenida Tocantins, mas 2 ruas para a direita e 2 ruas para a esquerda só. O resto tudo tem nome, é Santa Fé, Bela Vista, Setor Sul, Morada do Sol, Sol Nascente. São bairros. Por isso que o plano diretor de 2018 chama Área de Expansão Sul. Conceitua ali uma área de expansão sul praia, porque a gente também convencionou erradamente chamar toda aquela região de Taquaralto. E aqui a área sul, a área central, ela foi projetada, planejada para ser mais ou menos como Brasília, né? Sim, sim. Toda quadradinha, todo enquadrado como um tabuleiro. A diferença é que Brasília tem um desenho típico, é do avião. Aqui não teve nenhum desenho, né? O plano diretor todo desenhado pela... Brasília um avião, Goiânia um manto de Nossa Senhora. E aqui não teve... E aqui um tabuleiro. O tabuleiro de todo quadradinho. Você pega todas as quadras em torno de 700 metros por 700. Com a rotatória, com o nome das quadras, com a sigla, que é AV, área verde, AA de área administrativa, AR de área residencial, ALC de área de lazer e cultura, ACS, que é a área de comércio e serviço, acrescido dos pontos colaterais, Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Você pega Arne, ACE, Aço,
né? Você pega a sigla AR, mais o final com a sigla dos pontos colaterais, que é Sudeste, Sudoeste. Apesar que eles tentaram mudar, mas voltou atrás a Câmara, a primeira denominação, que é a ZAR, no ACE, é o que prevaleceu. Aquela questão tentaram mudar, fica esse negócio, muda o endereço, coloca, tira, e agora voltaram para o anterior. Igual quando o Siqueira morreu, me perguntaram se eu era a favor de mudar até o Teutônio Segurado para vender Siqueira Campos. Eu falei, olha, é bem complicado. Foi o próprio Siqueira que escolheu. Falei assim, é complicado você dar uma resposta que o pessoal vai dizer que eu não quero homenagear ele. Não, homenagear sim, mas sem mudar nada. Eu achei bacana que o Palácio não mudou nada, continuou o Palácio, Araguaia, o governador José Wilson Siqueira Campos. Então não alterou nada, só acrescentou o Palácio Araguaia. Agora, a ponte Fernando Henrique, eles alteraram, né? Faltou só ser publicada a lei. Mas a Teutônio manteve a Teutônia, porque é chato esse negócio de mudar, né? Porque o próprio Siqueira Campos, que é uma pessoa que eu tive a grande honra e a oportunidade de conviver muito, de ver, inclusive, o amor que ele tinha pela história da capital, de como ele pensou essa capital. E o próprio Siqueira Campos tinha 2 nomes que eu me recordo bem, que eu aprendi um pouco com o governador Siqueira Campos. Eu fui muito apaixonada por ele, assim, meu olho brilhava assim vendo ele falar, que aquele homem foi um grande estadista. Eu posso dizer que eu tive a honra de poder conviver com ele. E tinha 2 nomes que ele enchia a boca para falar. Um era Teutônio Segurado e outro era Lísias Rodrigues. Ele gostava muito da história, tanto do Teutônio quanto do Lísias Rodrigues. Inclusive, um dia, o governador Siqueira Campos me contou a história que tinha algo, uma banheirinha, uma casa lá de Teutônio Segurado lá em Natividade. Tem ainda. E aí eu fui depois em Natividade e conheci, mas quem me contou isso foi o próprio Siqueira, gente. Então, o governador Siqueira Campos, ele pensou nesse nome porque ele tinha uma admiração, um respeito pela história. Igual Lísias Rodrigues, que foi um aviador que passou por aqui. Sim. Então, esses nomes eu ouvi através do governador Siqueira Campos, ouvi da boca dele. E depois, como nós falamos aqui anteriormente, onde você falou que começou a fazer um livro mais simplificado, mas a gente tinha poucos registros disso quando a gente estudava. Tem uma pessoa que sabe muito essa história, que foi o Paulo Mourão, o Totó Cavalcante, porque são... Participaram. Aí tinha a Senog, a Conorte, mas eu ouvi da boca do Siqueira. Então vamos respeitar o que ele fez também, né? É verdade. O Siqueira, eu sempre falo que da geografia ele conhecia bem do estado, né? Tanto que ele colocou ali aquele projeto Campos Lindo numa região tão distante, tão abandonada, que ele sabia que aquela região ali era agricultável, era uma região próspera, né, para a agricultura, né? Ele pegava um mapa, se o mapa não tivesse lá em Mateiro, os 3 estados na quinazinha, Piauí, Maranhão e Bahia, porque se você pegar o mapa do Tocantins e virar a região de Mateiros, é igualzinho o Bico do Papagaio. É igualzinho. Se não tiver o Bico do Papagaio lá na região de Mateiros, você entendeu? Igualzinho. Ele não queria nem olhar para o mapa. Não, esse mapa aqui não presta. Ele já olhava lá para Mateiros, tem que estar o bico. O encontro lá em Mateiros, o encontro dos 3 estados. Né? Que aí ele criava as lendas. Né? E o Siqueira era interessante, que ele criava as lendas. A lenda da pedra da baliza, né? Que por muito tempo eu achava que realmente a pedra era da baliza mesmo, mas não. Ficava distante, só que era próximo lá. Como é que é essa lenda da pedra da baliza, que eu não lembro? É uma Conta pedra pra que gente. tinha lá, uma pedra que tem lá em Mateiros, e ele dizia que lá era o encontro dos 3 estados, dos 4 estados, era lá, né? Piauí, Maranhão, a Bahia e o Tocantins, pedra da baliza. Mas a divisa não fica bem lá na baliza, fica um pouquinho mais para frente. Ah, sim. Outra lenda que ele cria, o Siqueira, ele mexe a criar a lenda, o Centro Geodésico. Centro Geodésico, os alunos perguntam, professor, existe mesmo, é verdade o Centro Geodésico? Eu falo, olha, meu filho, não tem nada comprovando cientificamente, nenhuma lei comprovando. Para com isso. Não me mata do coração, não, que eu tenho certeza que aqui é o Centro Geodésico, não é não?
por tradição é aceito, meu filho, mas não tem nada, não tem uma lei. Para, Júnior, nós temos, gente, Brasil, mundo, planeta, universo, nós temos que resolver isso? Porque então, na minha cabeça, inclusive quando eu tô fora do estado do Tocantins, gente, não é de Tocantins, é do Tocantins, por favor. Do estado do Tocantins. Aliás, o próprio Siqueira uma vez repreendeu um candidato. Aprendi, foi com ele. Ele repreendeu um candidato no debate. Ele falou, moço, você não é nem daqui, você não fala nem direito. Não é de, não, é do. E do Tocantins, gente. Eu fui para a primeira fila do Pascoal, quando ele veio naquele salão do livro, um daquele salão do livro, fui para a primeira fila. Lá a gente, na Academia de Letras, tinha direito a ficar na primeira fila, alguns membros, e eu pedi lá a preferência para ficar na primeira fila na academia, para chegar perto do Pascoal e ia fazer essa pergunta para ele. E ele confirmou, é do Tocantins. E deu uma aula em por que é do Tocantins. Uma aula de português. Que ali é e agora vamos falar para a geografia, Júnior, que agora você não pode me matar. Nós não podemos terminar esse programa assim, não? Como assim? Aqui, gente, na minha cabeça, quando eu estou fora aqui do Tocantins, eu falo... Olha, mas como você não conhece Tocantins? Como você não conhece Palmas? Se nós somos o centro geodésico, somos o coração do Brasil, o ponto central, o coração que pulsa no meio do Brasil, a capital mais jovem, o estado mais jovem, como assim? Pois é, tudo começou do dia 20... Como é que é essa história de centro geodésico? Agora você vai ter que me convencer, gente. Esse daí tudo começou no dia 20 de maio de 89, quando ele lançou a pedra fundamental e começou a dizer aqui é o centro do estado, o centro do Brasil. Mas, geograficamente, o IBGE não tem nenhum documento que fala isso. IBGE se vira, eu preciso desse documento, por favor. Não tem nenhuma lei federal que diz, não tem nenhum documento do IBGE que fala que é, mas por tradição a gente carrega essa tradição, e inclusive já caiu em concurso e é marcado como verdadeiro por questão de tradição. Mas assim, o Siqueira, ele era nato disso, né? Porque uma vez eu escrevi um artigo sobre a criação dos municípios, né? Eu fiz um artigo lá no meu mestrado e ele teve acesso, não sei como, rapaz, já naqueles dias de confinamento em casa dele, ele teve acesso a esse artigo e mandou me chamar. O Elcio Mendes me procurou, aí disse, olha, o governador quer falar com você. E ele já perguntou umas 3 vezes por você. E eu falei, comigo? E aí, foi muito bacana, fui tomar um café com ele, aí eu marcou o dia lá, o Elcio, dia tal, eu vou levar você lá. Fui lá na casa dele, ele preparou um café muito, muito receptivo, ele. E ele falou assim, meu filho... Eu acompanho seus trabalhos de muito tempo. Você é um menino muito bom. Mas você errou nisso. Aí eu falei, vamos lá, vamos ouvir ele, né? Ouvir o Siqueira é uma aula, é uma oportunidade, né? Sim. E aí ele começou a falar e eu comecei a indagar ele, rapaz. E ele começou a gaguejar. Falei, eu vou apertar muito o senhor. Não, pela idade do senhor, vou respeitar a idade, né? E aí ele disse, meu filho, você é muito bom. Mas foi assim uma aula, nós começamos quase 4 horas, cara. Era mais ou menos 3 horas da tarde, quando eu saí de lá, já eram umas 7h30 para 8 horas da noite. Mas conversamos, e ele abriu aqueles arquivos dele, e trazia livro, e trazia foto. Como ele tinha uma memória boa, rapaz. Memória gigante. Tinha uma memória incrível. E eu não fui besta, né, Luana? Cortando você, desculpa. E eu estiguei, eu triturei ele. Falei, governador, por que o senhor criou o município de Santa Maria, aquela fazenda? Qual era a intenção? E triturei ele e Poeiras, né? E triturei mesmo assim. Que a gente ele tinha uma explicação para tudo. Para tudo. E ele falou assim, meu filho, quando eu criei, a gente pensava no desenvolvimento. Olha, eu já via Sampaio, aquele projeto lá em Sampaio. Eu já via lá em Campos Lindo, aquele projeto de irrigação. Eu já via em Poeiras a usina, que nós não conseguimos construir essa usina, porque em Poeiras tem um projeto de uma usina, né? Sim. Né? E assim ele foi descrevendo. Lajeado, a gente já via a construção da usina, né, para dar um impulso à região. O Jalapão, ele falou tudinho. Mateiros foi construído, São Félix, Lagoa do Tocantins, Santa Teresa, tudinho explicando. Ele já viu o Jalapão. Ele já projetava 20 anos quando ele construiu esse município. Muito mais. Muito mais. E aí nós temos, inclusive, os símbolos do Tocantins, né? Sim. Os símbolos, a árvore é a fava de bolota, a flor é o girassol,
O pássaro é a arara. Gente, ó, vocês concurseiros, isso aí é matéria de concurso. E a pedra, a granada. Granada. E quando eu descobri que era granada, eu fiquei até surpresa, porque aqui no Tocantins tem muito cristal. Eu achei que seria o cristal, até nem entendi. A Granada é a região de Natividade e ela é sempre preciosa. Lá em Natividade, Chapada Natividade, tem muita pedra granada. Realmente também faz jus também ser o cristal, mas eles escolheram a pedra granada. Também é bem representativa. Nessa conversa, nós falamos porque eram as duas araras, a arara azul e a arara candé. E eu falei, e depois ele assume em 2010 e muda. Nessa conversa foi no momento de 2008, naquela época ele estava no ostracismo, estava meio abandonado, né? sem estar no poder e tal. Estava assim meio triste, né? E que a pessoa fica, né? Depois sai de poder, tanto tempo, querendo colaborar, ajudar, participar, e de repente ele não está mais participando ativamente, né? E eu falei sobre a arara azul e a arara canindé, que as duas eram o símbolo do Tocantins. E quando ele volta em 2010 a 2014, ele manda o projeto de lei tirando a arara azul. A arara azul é aquela do filme Rio. Sim, sim. Aquela não tem muito Tocantins, nós vamos encontrar ela ali na Ilha do Bananal. Mas nós temos. Mas aí ele tira e coloca a rolinha fogo apagou. Tem um passarinho, né? Que é um passarinho, né? A rolinha fogo apagou, uma espécie, a rolinha, uma espécie de rolinha, né? São várias. Mas na lei ainda tá a arara azul. Não, ele mudou em 2013. Arara canindé, que é azul com peito amarelo. Sim, a arara canindé continua, agora a azul saiu. Porque sim. Fazia muita confusão nas aulas de cursinho. A arara canindé continua, que nós temos em grande quantidade aqui no Tocantins. No fim do dia, aquelas palmeiras imperiais que colocaram em Palmas serviram para ser a casinha das araras. Né? As araras canindé. Agora, a arara azul, nós só vamos ter ali na região da Ilha do Bananal. Uma coisa que eu fiz questão, Júnior, é quando não só quando eu estive na presidência da Assembleia, mas quando eu tive a oportunidade, durante a passagem de vários presidentes, que quando tinha evento, falavam, Luana, me ajuda aí, cuida aí. Nós fizemos um painel colocando os símbolos e os insígnios do estado do Tocantins, que eu acho muito importante valorizar a cultura, a história, a tradição, os símbolos, para a gente... Comida. A gastronomia, o projeto que torna a buchada, o chambari e a paçoca como patrimônio cultural e gastronômico do Tocantins é de minha autoria. Sim. E tenho vários projetos aí. E fizemos mostras de artistas tocantinenses. Porque o Fundo de Cultura, você brigou muito pelo Fundo de Cultura. Fundo de Cultura, porque é muito importante valorizar a cultura do nosso estado. Tem um estado que eu admiro muito, porque preserva muitas tradições, que é o Rio Grande do Sul, né? Eles valorizam, eles têm a Semana Farroupilha, eu acho muito rico aquilo. E o Tocantins não pode ser diferente, sendo um estado novo. A gente está em formação, né? Nós somos o estado mais jovem da federação, sim, mas nós... temos uma história rica e temos assim, uma diversidade cultural muito grande, e isso tem que sempre ser valorizado e registrado, né? Olha, o estado do Tocantins ele foi presenteado por Deus, né? É um estado que ganhou de presente 2 rios maravilhosos, o Araguaia e o Tocantins, que a gente não sabe diferenciar qual é o melhor, qual é o mais lindo, qual é o mais importante, né? Aí você tem os dois. Aí você tem, e sem falar de outros pequenos, como do Rio Azuis ao Rio do Sono, sem falar desses medianos, né? Dos pequenos e os medianos, como Manuel Alves, o Rio Sono. Aí você tem... Eu acho o Rio Sono mais bravo, mais valente, tem mais pedra, mais correnteza. Eu acho já o Rio Balsas, nessas condições. O Rio Balsas eu acho muito. Também. Rio Balsas. Então, assim, você tem uma gama da questão da hidrografia. Lagos também. Aí você tem de um lado o Jalapão, que dispensa comentário, e do outro a Ilha do Bananal. Eu não sei que cabeça estava Goiás ter deixado perder a Ilha do Bananal. Graças a Deus.
Porque a Ilha do Bananal é nossa, ela pertence ao Tocantins. Então nós ganhamos ela todinha, não pegou, não ficaram com um pedacinho. Uma riqueza. Uma riqueza incalculável, imensurável. Aí você tem o Cantão, que nem é outra riqueza. Nossa, uma região rica. E linda. Tem uma fauna, uma flora riquíssima na região do Cantão. Ali, você cair naquele rio ali, eu não garanto que sai inteiro sem um jacaré, dá uma mordida. Principalmente lá no Rio Formoso, mais embaixo um pouquinho na ilha. Muito jacaré. No Rio Formoso, você ainda tem umas ariranhas lá? Eu tenho uma amiga que aprendeu a nadar com as ariranhas. Eita, eu tenho uma amiga que é a Glênia Garade. Glênia Garade, a família dela tem um hotel lá no Rio Formoso. E eles criam, tem um jacaré de estimação. A gente joga manga, ele pega. É o Venceslau. Eu não conheço o Venceslau, preciso conhecer o Venceslau. Você já deve ter ido lá na Praia Alta, que é a fazenda do pai da Glênia Gerard. Se você for lá, você vai conhecer o Venceslau. Ele tem mais de 20 anos, bichão grande. Você joga ele lá, pega a manga. A sorte é que a altura... O Tocantins tem muitas peculiaridades, né? Aí vamos lá pro bico, né? Eu falei do Cantão da Ilha de Jalapão, quero chegar no bico. O negócio, Júnior, é que quando a gente fala aqui no podcast de algumas regiões, se esquecer uma depois da briga. O povo fica lá nas redes brigando, viu? Mas eu quero falar do bico. O bico, para mim, eu sou apaixonado pela cultura das quebradeiras de coco. Eu participei assiduamente daquela lei das quebradeiras de coco lá, daqueles debates. A lei da Josi Nunes? Sim, defendendo. Memória tá boa. Participei. Fui lá 2 vezes lá na região do Bico, e a cultura é muito rica, porque é uma mistura ali de goiano com maranhense, muito forte maranhense, né? Que você pegou ainda aí, como é de Araguaína. Sim. Pegou uma rapeirinha. Sim, peguei assim o sangue completamente, porque a minha mãe, ela é tocantinense, no antigo norte de Goiás, nasceu em Xambioá, e meu pai nasceu no norte goiano. Mas ele veio rapaz para o Tocantins, para Araguaína, e fez a vida. Mas meus avós, por parte de mãe, são maranhenses. Minha avó e meu avô. Minha avó já partiu, meu avô. Então, assim, são maranhenses. Quebrava coco também? A minha avó, não. Minha avó foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Ela era uma médica prática, farmacêutica, curandeira, ela era costureira. Minha avó era uma mulher que fazia um artesanato também, sabia fazer flores. Minha avó era uma mulher de múltiplas habilidades, uma mulher muito forte, preta, negra, maranhense, da canela fina, partiu aos 96 anos de idade e assim... Uma mulher muito dinâmica, muito inteligente. Não foi quebradeira de coco, porque não precisou. Mas se precisasse ali, meu amigo, fazia milhares de coisas. Você veja fantástica. Então, eu sou filha de goiano com maranhense. Eu sou... Meus pais, minha mãe, tocantinense, né? Ali tem uma cultura forte do ribeirinho, das quebradeiras de coco. Nós temos ali em Filadélfia o Monumento das Árvores Fossilizadas, que é algo que no Brasil é uma das raridades. Nós temos, só temos 2 lugares do Brasil que temos, que é ali em Filadélfia, o Monumento das Árvores Fossilizadas. Conheço. Né? Então, assim, olha a riqueza, tanta riqueza que nós temos aqui. Aí você vem agora a Serra Geral. Serra Gerais. A Serra Gerais, para o mundo. Você começa ali, ó, Pindorama, com Cânia Encantada, a cor mais linda do mundo, com a Lagoa do Japonês. Aí você vai subindo, vai lá para Aurora ali, rapaz. Eu tive a oportunidade de pegar o guia e a gente adentrar em Aurora e aqueles outros municípios combinados. Aurora, Lavandeira, Combinado. Que hora ele dizia que eu estava em Lavandeira, hora ele dizia que eu estava em Combinado. Isso mesmo. Nós fomos em 20 atrativos. Novo Alegre, Taguatinga. Só explorado 10 lá em Aurora, desses 20. Tem alguns aí que não são explorados, mas tem um lago, a cor mais linda do mundo. Eu conheço aquela região, sou apaixonada naquela região. Aquela região é muito abençoada por Deus. Aí você tem a região do todo o Tocantins, todo. Dianópolis, a terra das Dianas, que tem uma história muito forte, né? História, e tem tanto da parte de história, né? E tanto da parte da natureza. As grutas, aquela região tem muita gruta, tem muitas cachoeiras. Tem a garganta ali na divisa. Então, é uma região Tocantins, onde a gente olha,
É riqueza geográfica, histórica. Aqui perto de Palmas, nós temos Miracema, Miranorte, que tem aquelas cachoeiras, as pinturas rupestres. Palmas. Lajeado. Olha, eu Palmas. conheço 62 cachoeiras no município de Palmas. Pois é, a gente estava falando de Palmas, aí já rodamos o estado inteiro. Você agora virou... Agora não, há muito tempo você pedala. Nós já fomos vizinhos, né? Já. Na 208 Norte, foi isso? Tá boa a minha memória ainda? Tô. A minha memória ainda tá prestando para alguma coisa, viu, Júnior? E aí você pedala, aí você roda tudo, né? Roda tudo. Esse final de semana eu fui em 2 cachoeiras, ali no quilômetro 26, do meu amigo Rubão. Fui 2 cachoeiras, mas para chegar lá não é fácil não. Indo para Lajeado. Indo para Lajeado. Quando você chega... Lajeado também tem uma riqueza natural... Incalculável, rapaz. Incalculável. Tem lá o Morro do Segredo. Já subiu o Morro do Segredo? Já. Já? Júnior, eu conheço cada palma de chão desse Tocantins. Primeira vez que eu subi o Morro do Segredo... E não é só... desculpa, vou deixar você concluir. É porque antes a gente ia nos municípios e conhecia lá. Eu conheço tal município. Conhecia os municípios, eu não conhecia os atrativos. Aí eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei, eu conheço o Jalapão. Conhecia todos os municípios do Jalapão, mas não conhecia os atrativos. Então eu não conhecia. Verdade. E aí eu passei a visitar os atrativos. Então, assim, eu dediquei um pouco do tempo nos municípios, não só a cidade, não só os assentamentos, mas conhecer os atrativos também, que é importante. Lá no Morro do Segredo, a primeira vez que eu subi, eu escalei o Morro do Segredo. E foi na época da pandemia, estava fechado, não podia ter subido. E aí eu tenho uma história. Eu tenho várias histórias, essa daí foi uma delas. E aí a gente achava que era a polícia, estava lá embaixo, que ia prender, sabe? Escutei fogos, luz, e demorando. Quando foi 11 horas da noite, nós descemos o morro, o dono estava lá embaixo, com um farolete bem grande na cara, muito bonito, vocês lá. E eu fiquei muito amigo do dono, o seu Anísio, o Anizinho fez medicina, o filho dele é meu amigo demais, levou eu um monte de cachoeiras. E a outra história foi quando eu me perdi lá em Monte do Carmo. Nós se perdemos, fomos procurar 3 cachoeiras, achamos 2. Na terceira nós se perdemos e andamos 14 quilômetros a pé. E lá nós fizemos uma amizade, uma mãe, eu ganhei uma mãe, a dona Soraya. Ela nos recepcionou lá, fez uma janta maravilhosa, mas esse dom de ser professor é que me deu tudo isso. Porque a dona Soraya não queria receber a gente. Ela disse assim, eu vou fazer uma filmagem aqui com minha filha. E aí quando ela bateu o telefone, no terceiro estava os 5, quando eu o telefone, que ela... Minha filha, esse aqui é o Júnior Batista. Mamãe, esse é meu professor, atenda ele, receba ele. Aí pronto, a mulher parou a gravação, já fui fazer um jantar para nós e tudo. Tem uma grande amiga que eu criei, que eu tenho lá na divisa. Essa é uma característica, Júnior, do tocantinense. O tocantinense é muito amigo e muito acolhedor. Essa é uma das principais características da população do Tocantins, né? Verdade. Eu comecei a falar de geografia, fomos para a história, fomos para a sociologia, a maneira do Tocantins se comportar, né? Porque a gente é apaixonado pelo Tocantins. E nossa capital Palmas, né? Que é uma capital que cresce muito desde a sua formação, desde a sua criação. As pessoas falam, Palmas ainda tem oportunidade? Tem muita oportunidade na nossa capital, porque aqui tudo tem espaço para expandir. Aqui tem mais espaço do que qualquer grande centro. Então, aqui as pessoas ainda têm oportunidade. Palmas e o Tocantins é terra de oportunidades. E eu convido agora o aniversário da cidade, convido a todos vocês que estão nos ouvindo a dar uma volta na Praça dos Girassóis. Que é a segunda maior praça do mundo. Contemplar cada item daqueles lá que nós temos na praça, que tem uma representatividade muito grande na história. Você ir lá no Cruzeiro. O Cruzeiro é onde foi realizada a primeira missa. Isso. O prédio da Assembleia, o prédio do Tribunal de Justiça, o Palácio, as cascatas ali que representam nossas cachoeiras, a Praça dos Craôs, o piso. Contemplar a vegetação que tem na Praça de Girassol, 1.300 árvores, todas típicas do Cerrado. A Coluna Prestes. A Coluna Prestes que passou por aqui, o memorial do Luiz Carlos Prestes lá, Prestes, feito pelo Oscar Niemeyer. Então, tudo isso
É a nossa história ali, a Praça Girassol. Siqueira, quando pensou a praça, pensou num conglomerado de... É uma coisa assim que eu não tive oportunidade, eu não sei por que eu não perguntei para o governador Siqueira Campos, porque a nossa é a segunda maior praça do mundo, só perdendo para a Praça da Paz Celestial na China. Eu não entendi até hoje por que que não fomos, foi por questões mínimas de metragem, eu não entendi por que não fomos. Você sabe? Eu acho que se ele tivesse vivo, ele já tinha tirado aquele terminal de ônibus, já tinha feito praça ali para passar dela, para ser a maior, viu? Eu acho que lá tinha tirado o terminal de ônibus, vamos construir praça aqui, para ficar maior no mundo. Porque ele nunca aceitou ser segundo, nem terceiro. Pois é. Eu não sei o que foi que deu errado aí nesse cálculo aí, não. Mas você também, eu também convido aqui a Luana e todos vocês a dar uma volta. Você pega o João Frederico e o Pedro, bota o tênis, dá uma 5 horas da tarde, vai caminhar ali na praça, faz um passeio com ele, vai contando a história, mostrando. Já fiz foto. demais isso, viu? Já caminhei muito ali. Tô precisando mesmo de dar uma volta. É gostoso demais, né? E lá no César Mar também, mostrar a casa de Sussuapara, dar uma olhada, apesar que o Parque César Mar anda meio abandonado, mas merece a gente ir lá. Tá precisando dar uma melhorada. Palmas ali. é uma cidade que precisa de mais parques linear. Nós temos uma capital bem próxima, bem próxima não, né? A gente acha que é vizinho de Goiânia e não é, né? Mas é próxima. Que tem hoje muitos parques lineares e Palmas também precisa de ter mais parques lineares, né? O mundo hoje está caminhando para o verde, para o meio ambiente, e Palmas, como a capital mais nova do país, tem que ser uma cidade bem verde, né, Júnior? Com certeza. Eu lembro aqui, o pessoal mais antigo de Palmas vai lembrar, traga a vasilha do sorvete aqui, a festa, você lembra daquela festa do Berarubu? Sim. Festa tradicional ainda existe, será? Não ouvi mais dizer. Tem mais não. Dessa festa. A festa do Berarubu, eu sei que tinha um prato tradicional que era a cabeça do boi, enterrava, assava dentro da terra ali. Quem faz ainda isso aí, quem organiza, lá em Tocantinha, é o Célio, o contador Célio. O Célio... Que foi presidente do CRC. Ele organiza todo ano lá em Tocantinha. Até me chamou já. Chama a gente, viu? Ele até me chamou já para me ir lá. Eu lembro dessa festa, tinha aqui no Canela, eu acho. E precisa mais também, Luana, o que eu acho, Palmas, as praças. Nós temos muitas coisas que carregam, muitos logradores que carregam nomes históricos, mas a população não sabe. O nome das unidades de saúde, não sabe o nome de praça. No meu livro aqui, eu tenho uma parte que eu enumero todo. Por exemplo, as pessoas só sabem mais nome das escolas. Por quê? Porque vão votar, né? Tem uma parte aqui, locradores e monumentos, na página 120. Eu enumero todos os locradores de Palmas que carregam o nome de pioneiros. Nossa história. Só que a população não conhece. Inclusive tem um pessoal, uma equipe aí de comunicação que tá, o Luiz Celso, um abraço meu amigo Luiz Celso, que está fazendo, Júnior, uns vídeos sobre os pioneiros do estado do Tocantins, sobre a história, para que ela seja preservada. Tá bem interessante. Parabéns pelo trabalho, Luiz Celso e equipe. Tá fazendo junto com a TV Assembleia. Muito bom, ele me falou para mim, ele começou, até falou que ia me convidar lá para falar um pouco. Aqui, ó, nós temos as escolas que carregam o nome de pioneiros. Nós temos CEMEI, por exemplo, as pessoas não sabem, Amanso José Farias, que é o CEMEI Amanso. Amanso era um fazendeiro aqui. Então precisa, eu já falei muito para o poder público, além de dar um nome, botar uma placa, botar quem foi. Um resumo histórico. É importante, Júnior, é importante, porque às vezes a gente vê o nome e não sabe por que aquele tem um nome. As praças de Palmas, você conhece algum nome de alguma praça? A não ser do Iatá e a do Girassol? Praça de Girassol e Iatá. Só. A Praça Girassol, porque está no centro, e o Iatá. A dos povos indígenas. A dos povos é um parque, mas tudo bem. O parque dos povos indígenas. O Parque César Mar, isso é muito pouco. E todas as praças têm nome. Todas as praças têm nome. Essa rotatória aqui, quando vem para cá, rotatória do Cruzeiro, do Santa, que é a Santa que tem aqui lá. Da Igreja Nossa Senhora de Fátima? Sim, rotatória Nossa Senhora de Fátima, o nome dessa rotatória, que é homenagem a
o texto que tem lá, né? Então, todas as praças e algumas rotatórias têm nome, só que a população não conhece. E a do relógio, chama como? Do relógio? Rotatória do relógio. Só do relógio das flores mesmo, só a rotatória das flores mesmo. E não sabe, por exemplo, por que Frederico Pedreira? Por que a escola Frederico Pedreira? Frederico Pedreira, eu até brinco com o governador, eu digo para ele que foi o Frederico que alfabetizou ele, né? O Vanderlei, porque o Frederico era professor lá em Itaquaruçu, chamava professor Didi. Aí quando eu encontro com ele, eu falo, pai, você foi alfabetizado pelo professor Didi? Ele fala, não, foi minha mãe que alfabetizou eu brinco com ele. Porque as pessoas não sabem o porquê do nome das escolas, só do Dom Alando. Dom Alando o pessoal sabe, né? Que foi o bispo. Foi o bispo. Né? Então essas coisas a gente tem que não pode morrer. E eu tenho lutado muito para preservar isso, Luana. É isso aí, nós temos que preservar e valorizar. Gente, essa foi mais uma conversa com Luana Ribeiro, com esse grande geógrafo e historiador que registra a história da nossa capital Palmas e do nosso estado do Tocantins. Tem muitos livros, né, Júnior? Muitos livros publicados. Esse aqui já está na 9ª, esse aqui na 3ª edição. Que inclusive eu vou te presentear esse daqui, vou autografar. Jura? Nossa, obrigada, porque Júnior, eu quero agradeço. Que você leia, vou ler. Palmas, comenta aqui no seu programa, né, nas suas conversas. E leve para o Antônio João Pedro, né? João é o João e o Pedro. São dois. Um João e um Pedro. Um eu sei que é João, que é o nome do avô, né? E o outro é Pedro. Nome do bisavô. Pronto. O João não esqueço, não. E nem o Pedro. Não pode esquecer nenhum dos dois. Júnior, muito obrigada. Foi muito bom conversar com você. Você que é um pioneiro aí também da nossa cidade e está fazendo história. Obrigada. Eu que agradeço o convite e parabenizo você por esse projeto maravilhoso. Então, gente, essa foi mais uma conversa com Luana Ribeiro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o nosso estado Tocantins. E até a próxima. Beijo grande!